Olá, eu sou o Vitor Menezes, do Tec Concursos. Vamos para mais uma aula de matemática financeira, hoje tratando do tema juros com cupons periódicos. Juros com cupons periódicos. Se você já investiu em Tesouro Direto, isso aqui é o caso do Tesouro IPCA com juros semestrais, que corresponde à antiga NTN-B. Se você nunca investiu, sem problemas. Vamos ver um exemplo para a gente poder entender. Então, exemplo, né? Suponha que o governo esteja precisando de dinheiro, ele vai captar dinheiro no mercado, então ele vai emitir um título. Hoje em dia, esses títulos são todos digitais, mas vamos supor que a gente volte décadas e décadas no tempo. Eu não sei como era antigamente, mas vamos supor que antigamente, quando era emitido um título, realmente havia um papel timbrado, né? Todo especial ali, escrito, né? Título do governo federal. E lá nesse papel estavam registradas todas as regras envolvendo este título, né? Então, aqui está o nosso título. Então, neste exemplo, o nosso título ele vai ter um valor nominal, ou valor de face, de R$1.000. O que é isso? O que é valor nominal? É o valor nominado, escrito, que consta de um documento. Então, o título será de R$1.000. Então, vai estar escrito lá, olha, vai estar escrito nesse nosso papel, né? Olha, o portador deste documento, deste título, poderá resgatar R$1.000 daqui a 2 anos. Né? O vencimento dele é em 2 anos. Então, se o título foi emitido no dia 10 de maio de X0, ele será resgatado no dia 10 de maio do ano X2, por exemplo. Então, o valor nominal é o valor que está escrito ali. Hoje em dia também já é pouco comum, mas há alguns anos atrás era mais frequente transações com cheque. Hoje em dia o cheque praticamente sumiu do mercado. Mais alguns anos acho que já estará enterrado, né? Mas o cheque, o que era isso? Quando você preenchia um cheque, esse cheque aqui é um cheque de R$1.000, quem vai descontar o cheque é fulano de tal, sem preencher ali as informações referentes ao cheque, e aquele cheque, então, você transcrevia o valor que seria depositado. No nosso exemplo aqui, R$1.000. Então, os R$1.000 é o que foram registrados, escritos, nominados, é o que constam de um documento, seja um cheque, seja um título. Então, isso é valor nominal. Vamos anotar isso, né? Valor nominal. Valor nominal é aquele que está nominado, escrito, formalizado num documento, né? Num título, num cheque, em algum lugar, num contrato. Então, esse título aqui é de R$1.000. A pessoa que tiver a posse desse título, quando chegar a data lá, 10 de maio de X2, ele vai poder apresentar o título e receber os R$1.000 de volta. E esse título, ele também permite uma remuneração semestral. Ou seja, além desses R$1.000 que ele vai pagar lá no final, lá no dia 10 de maio de X2, além desse valor lá no final, ele semestralmente vai pagar uma taxinha, né? Um rendimentozinho, um juros, que é chamado de cupom. Então, o cupom corresponde aos pagamentos periódicos. Os cupons correspondem aos pagamentos periódicos dos juros. Neste exemplo aqui, os cupons são semestrais. É obrigatório que o cupom seja semestral? Não. O cupom poderia ser anual, poderia ter qualquer outra periodicidade. Eu coloquei semestral porque é a mais comum, tanto nas provas de concurso público quanto no dia a dia, né? Se você falar no Tesouro Direto, os cupons, aliás, os títulos Tesouro IPCA são comercializados com cupom semestral. É o mais comum. Nesse nosso exemplo aqui, o cupom semestral será de 5%. O que significa isso? Que todo semestre a gente vai ter juros de 5% de R$1.000. Então, neste exemplo, todo semestre teremos
juros de 5% de R$1.000, que dá R$50. Este é o valor do cupom. O cupom será de R$50 semestral. Todo semestre a gente vai receber R$50 de cupom, a título de cupom. Seriam os juros do período, né? Esses 5% seriam a taxa de juros do período. E o vencimento ocorre em 2 anos. Daqui a 2 anos termina. Certo. Para poder receber esse título está dando direito a várias coisas. Dá direito a R$50 todo semestre e a resgatar R$1.000 lá ao final de 2 anos. Para receber esse título que dá direito a várias coisas, você precisa pagar. Você precisa comprar este título. E é neste dinheiro inicial, nesta compra, que o governo está interessado. O governo faz isso justamente para captar dinheiro, certo? O valor pelo qual você compra o título, que é o valor de comercialização, ou valor de mercado, ou valor de lançamento, são sinônimos. Valor de mercado, valor de comercialização, valor de lançamento. É o valor que você paga para comprar o título. É esse o dinheiro que o governo irá conseguir captar no dia de hoje. No nosso exemplo, vamos supor que ele também seja de R$1.000. Então, vamos colocar numa linha do tempo tudo o que está acontecendo. Coloquei aqui uma linha do tempo. Hoje é a data 0, depois nós temos a data 1, daqui a 6 meses, data 2, daqui a 1 ano, data 3, daqui a 1 ano e meio, data 4, daqui a 2 anos. Ou seja, a minha linha do tempo está em semestres. Eu comecei com uma seta para baixo, vermelha, para indicar desembolso. Então, eu começo desembolsando R$1.000. Eu vou comprar o título. Então, nesta seta vermelha, a gente tem a aquisição do título, desembolso. Eu estou tirando dinheiro do meu bolso e pagando o governo. Por isso que eu pus seta para baixo, seta em vermelho. Então, estes R$1.000 em vermelho, a gente chama de valor nominal. Opa, perdão. Escrevi errado. Valor de lançamento. É o valor de lançamento. Então, estes R$1.000 em vermelho são o valor de mercado, o valor pelo qual o título foi comercializado, o valor de lançamento. É o valor que foi pago pelo título. É esse o dinheiro que o governo captou. Se eu estiver comprando na emissão do título, né? Depois esse título pode ser renegociado. Muito bem. Em seguida, a cada semestre que passa, o governo vai pagar para mim um cupom de R$50. Então, aqui no primeiro semestre eu tenho o primeiro cupom, no segundo semestre o segundo, depois o terceiro e depois o quarto cupom. Então, estes R$50 que ocorrem a cada semestre são os cupons. Cupom. E, ao final de 2 anos, na mesma data em que o governo me pagar o último cupom, ele vai me devolver o valor que estava escrito lá no título, o valor de face, o valor nominal, que no nosso caso também era de R$1.000. Então, estes R$1.000 em azul são o valor de face. Eu vou recebê-los lá no final. Valor de face. Certo? Deste modo, eu posso acompanhar a evolução da dívida, né? O que está acontecendo aqui? Na data 0, eu invisto R$1.000, são aquele desembolso da seta vermelha. Na data 1, passou um semestre. Temos juros de 5%, R$50. A dívida do governo sobe para R$1.050. Porém, nessa mesma data, o governo paga os juros do período. O governo paga os juros do período, R$50, né? E a dívida volta a ser de R$1.000, entendeu? Então, na data 1, a dívida subiu para R$1.050, o governo pagou os juros, voltou a ser de R$1.000. Na data 2, tudo se repete. Como assim tudo se repete? Vou resumir aqui. A dívida era R$1.000, a dívida do mês anterior, tá aqui, a dívida do mês anterior era R$1.000.
ela vai subir para 1.050, porque passou um semestre. E aí o governo paga o cupom, ela cai para 1.000 de novo. Isso na data 2. Na data 3, tudo se repete. Como assim tudo se repete? A dívida anterior era 1.000, vai subir para 1.050 por causa dos juros do período, aí os juros do período são pagos, é o cupom, a dívida volta a ser 1.000. Na data 4, tudo se repete. Então, vamos lá, data 4. A dívida era de 1.000, sobe para 1.050, o governo paga os juros do período, ela cai para 1.000 de volta. Só que ainda nesta mesma data 4, ainda nesta data, o governo paga também o principal da dívida. Ou seja, até estes 1.000 que restaram também serão pagos e a dívida cai para 0. E aí a dívida está quitada, acabou o título, né? Eu devolvo o papelzinho, ó, tá aqui, agora eu não tenho mais nada a receber. Então, essa é a dinâmica que foi verificada neste exemplo. Se vocês observarem bem, então, essa dinâmica que eu acabei de explicar, no fundo, a gente tem um fluxo de caixa, né? Um financiamento, um empréstimo. Eu emprestei R$1.000, o governo me devolve. Com uma taxa de juros de 5%, é isso. A taxa foi de 5%. Então, notem, por que a taxa foi de 5%? Porque essa é a taxa que está sendo usada para movimentar o capital na linha do tempo. Toda vez que a gente avança um semestre, aumenta 5%. O 1.000 vira 1.050, entendeu? Então, é isso. Vamos anotar algumas coisas. Neste exercício, o valor de lançamento, o valor que eu paguei, é igual ao valor nominal. Ambos valiam R$1.000. R$1.000 igual a R$1.000. Aliás, vou escrever com a caneta aqui. O valor de lançamento era igual ao valor nominal. O valor de lançamento eu paguei R$1.000 e o valor que estava escrito no título também é R$1.000. Quando isso acontece, a taxa efetiva, ou seja, a taxa que pode ser usada para movimentar o capital ao longo da linha do tempo, é exatamente a taxa nominal, é a mesma. Taxa nominal é igual à taxa efetiva. Tá? O que isso significa? Significa o seguinte, taxa nominal é aquela que estava escrita no título. Estava escrita no papelzinho. Então, no papelzinho estava escrito aqui, ó, todo mês, o governo vai pagar 5% de R$1.000. 5% do valor de face. Essa taxa não é que está escrita no papel? 5%, está aqui, ó. Estava escrita. Se estava escrita, ela é a taxa nominal. Por que é a taxa nominal? Porque está escrita no papel. Pronto. Além disso, se você pegar esse fluxo de caixa aqui e movimentar esses capitais para uma data focal qualquer, eu vou trazer todo mundo para a data 0. Usando a taxa de 5%, você verá que os pagamentos baterão com os recebimentos. Não, Vitor, não bate não, porque o pagamento é 1.000 e o recebimento é 1.000 mais 50 mais 50 mais 1.200. Não está batendo. Não está batendo porque a data aqui está diferente. Estão em datas diferentes. Mas se você trouxer para a mesma data, vamos supor, eu vou transportar todas as receitas, todos os recebimentos para a data 0. Eu pego estes R$50 aqui e volto para a data 0. Este aqui também, este aqui também, este aqui também. Quando eu fizer isso, o valor presente dos recebimentos dará R$1.000. Baterá certinho com o valor desembolsado. Se eu fizer esse movimento usando a taxa de 5%, vai bater certinho. Vamos escrever isso. Se voltarmos todos os recebimentos
para a data zero, usando a taxa de 5%, o valor presente deles será exatamente igual aos R$ 1.000 que desembolsamos. Ou seja, a taxa de 5% é aquela que permite correspondência perfeita entre desembolsos e recebimentos. Portanto, é a chamada taxa efetiva. Certo? Compreendido até aqui? Muito bem. Então, temos duas taxas. Primeira taxa, taxa nominal, é a que está escrita no papel. Todo mês você receberá 5% do valor de face. 5%? Então, o nominal é 5%. Montamos o fluxo de caixa. Voltamos todos os valores para a data zero, usando também os 5%. Bateu certinho, recebimento com desembolso. Ah, então 5%, além de ser nominal, também é efetiva. E isso sempre acontece, ou seja, sempre que o valor de lançamento for igual ao valor nominal, resultado, taxa nominal é igual a taxa efetiva. De novo, sempre que o valor de lançamento é o valor pelo qual eu vou pagar, é exatamente o valor que está escrito no título. Está escrito 1.000 e eu vou pagar 1.000. Olha, então, o mercado está aceitando a precificação que está ali no papel. O mercado está aceitando o preço que está ali no papel. Então, o mercado, taxa efetiva, vai pagar exatamente a taxa que está prevista no papel. Se no título está escrito 1.000 e o mercado aceita pagar 1.000, é porque o mercado aceitou aquele preço, aquela precificação. Portanto, a taxa que o mercado vai pagar, taxa efetiva, corresponderá à taxa que estava escrita no papel, taxa nominal. Certo? Mas haverá casos em que estes dois valores não vão bater, né? Vamos ver o primeiro exemplo. Vamos lá? Suponha agora que você tem esse título que a gente acabou de descrever, né? Como é que era esse título? É um título que nele estava escrito valor de face de R$ 1.000, taxa de 5%, vencimento em 2 anos. Vou colocar aqui em X2, 2 anos. Então, essas eram as informações do título. Você acabou de comprar esse título, está com ele na mão. Quando a taxa de juros do mercado batia, era 5% ao semestre, então, a taxa que está escrita no título é 5% ao semestre. E a taxa de mercado é 5%. Quando o mercado, então, coincidia, a remuneração do mercado aceitava a remuneração do título, tudo batia. O valor de comercialização era igual ao valor que estava escrito. A taxa efetiva é igual à taxa nominal. Mas agora eu vou mudar o exemplo. Vamos supor que o mercado virou, né? O mercado não está mais naquele nível em que estava antes, e hoje as taxas de mercado caíram. E o mercado hoje remunera apenas a 3%, é a taxa de mercado, 3% ao semestre. Essa é a taxa de mercado hoje. Então, é o exemplo que nós vamos trabalhar. Supor que a taxa de mercado caiu para 3%. E aí você vai vender esse título para uma pessoa. Você vai vender para mim, por exemplo. Aí você vai falar assim para mim, Vitor, olha, eu estou com um título aqui para negociar, eu vou vender para você. Mas esse título, ele paga 5%. Ele paga bem. O mercado, hoje em dia, você consegue um rendimento só de 3%. É pouquinho. Esse meu título aqui está pagando mais do que o mercado. Ele é valioso. Então, eu só vendo para você se você me der um ágio. Se você pagar mais do que o valor de face. E aí eu concordo. Nossa, tá certo, tá justa a sua análise. Faz sentido mesmo. Então, eu concordo. Eu vou pagar um pouquinho a mais. Vou pagar, sei lá, 1.060. Eu vou pagar um pouco a mais. Então, neste cenário, vou escrever aqui embaixo, né? Neste cenário, a taxa de mercado é pior que a taxa do título. É porque 3% é mercado, o título é 5%. O título se torna valioso
ele será vendido com ágio. Ou seja, será vendido por mais de R$1.000. Ou seja, o valor de lançamento será maior do que o valor nominal. Deixa eu ver os próximos exemplos aqui, só para saber o que eu pus aqui para frente. Tá. É 1.040. Não, depois a gente entra nesse... eu não vou detalhar isso aqui agora, não. Então, nesse primeiro caso aqui, o título será vendido um pouco mais. Ele será vendido com ágio. Ele pode ser vendido por 1.100, por 1.080, maior do que R$1.000. Eu não sei ao certo. Para saber ao certo, a gente precisaria fazer alguns cálculos que eu não quero fazer agora. Eu quero fazer depois. Vai ser vendido por um pouquinho mais do que 1.000. Esse um pouco mais é o ágio. Então, o ágio pode ser de R$100, pode ser de 80, pode ser de, sei lá, 50, não sei ao certo. Mas vai ter um ágio, né? um valor um pouquinho maior que eu vou ter que pagar porque esse título se tornou valioso. E pode acontecer o contrário também. Agora, um outro cenário. A taxa de juros do mercado subiu para 8%. Então, vamos lá. O nosso título está aqui. Ele tem valor de face de 1.000, taxa nominal de 5%, vencimento em 2 anos. Você quer revender esse título. Agora, eu que vou barganhar. Eu falo assim, olha, tudo bem, você está querendo vender esse título seu aí, mas olha, o mercado hoje paga 8%. Esse seu título aí, ó, remunera 5%, pouquinho. Eu só aceito comprar esse título aí se você baixar o preço. Agora, haverá um deságio. Então, vamos escrever. Neste cenário, o título se tornou desvantajoso. Assim, só será comercializado se for com deságio, né? Com deságio. Ou seja, será vendido por menos de R$1.000. Valor de lançamento será menor do que o valor de face, ou valor nominal. Tá? Então, estes são os cenários. E aqui, então, eu trouxe os exemplos, tá? Exemplos numéricos. Deixa eu pegar aqui essa tela, vou trazer para frente. Deixa eu copiar 2 vezes a mesma tela. Deixa eu limpar. Então, vamos lá. Em ambos os casos, o título é o mesmo, tá? O título é R$1.000. A taxa que está no título é 5% e ele vence em 2 anos. É o mesmo título de antes. Num primeiro caso, vou até mudar a ordem, vamos fazer isso aqui primeiro. Imagine o caso de ágio, né? Porque o título está sendo lançado por mais do que o valor nominal. É porque ele está com a remuneração muito alta e agora o mercado não está muito bem, o título está valioso. Então, num cenário desse, como é que ficaria o fluxo de caixa? O título está sendo comercializado por 1.040, está aqui. Então, o fluxo de caixa ficaria assim. 1.040 é o valor que eu desembolso, é o valor que eu vou pagar o título. É só isso que muda. O restante, quanto que o título vai te devolver lá no final? É 1.000, é o que estava escrito. Esses 1.000 não mudam. Aqui é a data 0, data 1, data 2, data 3 e data 4. Os 1.000 lá da frente não mudam, continuam sendo 1.000. E os cupons, eles continuam sendo 5% de 1.000. É o que está no título, é a regra do título. Ele paga 5% de 1.000. Então, estes valores intermediários aqui não mudam, continuam sendo R$50. A única coisa que muda é o valor de lançamento. Só isso aqui muda, 1.040. E agora, se você jogar todos estes valores aqui de recebimento para a data 0 usando 5%, você acha que vai dar 1.040? Não dá, a gente já aprendeu que dá 1.000. E aí não bate mais o valor atual das receitas com o valor atual da despesa, não bate, descasou, houve um descasamento. Para que volte a casar, para que a gente volte a casar as duas quantias, eu tenho que mexer nesta taxa.
Eu não posso mais movimentar os capitais com 5%. Eu tenho que movimentar com uma outra taxa. Vitor, que taxa é essa? É uma taxa difícil de ser calculada, não interessa na aula de hoje como que calcula. Eu vou dar o cálculo pronto para você. É a taxa de aproximadamente 3,9%. Como é que você chegou nessa taxa? Por enquanto não importa. Então, se você movimentar os capitais a uma taxa de 3,9%, agora vai bater. Agora, o valor presente das receitas será 1.040 e o valor do desembolso foi 1.040. Voltou a casar. Voltou a casar. Qual que é a mensagem que você deve tirar desta análise aqui? É o seguinte. Quando eu vou voltar um capital na linha do tempo, então, por exemplo, eu vou voltar, por exemplo, estes R$50 aqui. Como é que eu faço para voltar? Eu divido por 1 mais i elevado a n, é o número de períodos. Se eu estou querendo aumentar o valor presente das receitas, vamos apagar aqui, ó. Quando a taxa era de 5%, quando a taxa era de 5%, qual era o valor presente das receitas? 1.000. Quando a taxa era de 5%, o valor das receitas era 1.000. Eu preciso aumentar, o valor presente das receitas, porque eu quero que ele assuma o valor de 1.040, que foi o quanto que eu paguei. Eu paguei 1.040, é o valor da despesa. Eu quero que a receita case com despesa. Então, eu preciso subir de 1.000 para 1.040. Se eu quero subir o valor presente das receitas, como é que eu faço para subir isso? Eu preciso reduzir o denominador. Quando eu reduzo o denominador, eu aumento a fração. Então, eu preciso reduzir a taxa de juros. A taxa de juros cairá. No caso, cairá para 3,9%. Essa é a análise que você precisa saber. Então, quando o valor de lançamento é maior do que o valor nominal, a taxa efetiva cai. No nosso caso, vai para 3,9%. Não é difícil entender por que a taxa efetiva cai, né? Não é difícil. Basta pensar assim, olha, quando no cenário inicial, taxa efetiva de 5%, eu precisava investir 1.000 para receber 50 no primeiro semestre, 50 no segundo, 50 no terceiro e 1.050 no quarto. Então, no cenário inicial, taxa efetiva de 5%, eu precisava investir 1.000. Agora, eu tenho que investir mais de 1.000, ou seja, 1.040, para receber a mesma coisa. Logo, a rentabilidade caiu. Né? Se eu estou tendo que pagar um ágio, se eu estou tendo que pagar a mais, esse rendimento está ficando menos interessante, ele está ficando menos rentável. A taxa efetiva cai. Tá? Então, é isso. Essa é a análise. Então, quando o valor de lançamento é maior do que o valor nominal, a taxa efetiva cai. Segundo exemplo. Tá aqui, ó. O título é lançado por 960. Vamos lá, então. 960. O valor de lançamento muda, 960. Todo o restante se mantém inalterado. Data 0, data 1, data 2, data 3, data 4. Os cupons continuam sendo de 50. E lá na frente eu recupero 1.000. Vamos fazer essa análise mais simplória que a gente fez agora há pouco? Antes eu precisava investir 1.000 para receber 50, depois 50, depois 50 e depois 1.050. Quando isso acontecia, a taxa efetiva era de 5%. Agora, neste novo cenário, eu tenho que investir 960 para ganhar a mesma coisa. Eu estou investindo menos para ganhar as mesmas coisas. Então, agora, a taxa está aumentando. A taxa efetiva, qualquer que seja ela, é maior do que 5%.
não precisa calcular essa taxa. Eu calculei para você e disse que ela vale 6,15%. Aumentou. O título ficou mais rentável, porque eu estou pagando menos para ganhar a mesma coisa. Então, vamos para o resumo da aula de hoje. Título de R$1.000, né, o valor nominal, com cupom de R$50 semestral. Vamos ver todos os casos. Se compramos o título por 1.000, né, o valor de lançamento é exatamente o valor que está escrito, é porque o mercado aceitou esse título, aceitou a precificação. A taxa efetiva será a mesma nominal. Qual que é a taxa nominal? Taxa nominal é essa daqui, ó, só dividir 50 por 1.000. Só dividir 50 por 1.000. 50 por 1.000, isso aqui dá 5%. Se compramos com ágil, significa que eu estou tendo que pagar mais para receber a mesma coisa, então a taxa cai. A taxa efetiva cai, será menor que a taxa nominal de 5%. Se compramos com deságio, tudo se inverte. Ou seja, eu estou tendo que pagar menos para ganhar a mesma coisa, então a taxa sobe. Será maior que a taxa nominal de 5%. Encerramos por aqui este vídeo. Bons estudos e até a próxima!